E aí, concurseiro, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Agora o tema que a gente vai falar na parte de direito constitucional é o direito de propriedade. Me chamo Matheus, aprovado no concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Meu objetivo aqui é entregar para você um conteúdo direcionado e objetivo para que você também possa garantir a sua aprovação. O foco agora é na Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, se você vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, essa aula é direcionada para você, tudo bem? Então, quando a gente fala do artigo 5º, o artigo 5º, ele é a mãe, é o mãe, né? É o pai, na verdade, é o artigo que faz parte ali quando a gente estuda direito constitucional e principalmente para as carreiras policiais. E quando a gente fala do artigo 5º, a gente está dentro da nossa Constituição na parte dos direitos e deveres individuais e coletivos. E dentro do caput do artigo 5º, a gente vai ter alguns direitos raízes. Você já deve conhecer, é obrigatório que você conheça, que é o direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade, que é o que a gente vai abordar agora, e o direito de segurança, que não é a segurança pública, é a segurança jurídica. Então, eu vou entregar para você aqui nessa aula o que mais é cobrado em relação à propriedade. A gente vai anotar, então já pega aí um papel, pega uma caneta, para que você possa ali montar o seu caderno, certo? Focado ali no que mais é cobrado em concurso, tudo bem? Então, sem muita conversa, prepare aí seu material e já preste atenção aqui no que a gente vai falar. Primeiro ponto, certo? Assim como você já tem o seu material, eu tenho minha cola aqui para entregar para você o que de fato você vai precisar ali para o seu concurso. Primeiro ponto, o direito de propriedade, ele é um direito civil, tá? O direito de propriedade, certo? Ele é um direito de primeira geração. Beleza? O direito de propriedade também, deixa eu melhorar aqui essa seta, ele é um direito individual. Individual. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender. Propriedade, direito civil, direito de primeira geração. Não entendi. Isso aqui, você precisa voltar um pouquinho na história, entender que ele é fruto da Revolução Francesa. Só contextualizando, tá? Francesa. Quando a gente vai falar o quê? Vamos falar do Iluminismo, Montesquieu, e a gente vai entender que aqui são os direitos civis e políticos, são os direitos de primeira geração, então a propriedade é considerada um direito civil. Você tem o direito a ter a sua propriedade. Está previsto lá dentro da nossa Constituição. E essa propriedade, de fato, é o que, Matheus? A propriedade que a gente aborda aqui dentro do nosso ordenamento jurídico, quatro tipos de propriedade. E você precisa anotar também. A propriedade imóvel. Um exemplo de propriedade imóvel. Você tem carro, você tem moto. É uma propriedade imóvel. Um imóvel. Uma casa, um apartamento. Certo? É uma propriedade. Uma fazenda, uma chácara. É uma propriedade imóvel. Temos a propriedade material. E temos a imaterial. Então, essas são as três propriedades, hoje, as quatro propriedades que a gente vai ter hoje presente dentro da nossa Constituição, tudo bem? Eu vou sempre estar olhando aqui o microfone, porque caso ele desligue, a gente consegue cortar a aula, tá? Para não estar gravando, o microfone está desligado, beleza? Então, já conseguimos compreender que direito de propriedade é um direito civil, é um direito de primeira geração e, além disso, é um direito individual, certo? E quais são as propriedades? A gente vai ter a propriedade material, imaterial, móvel e imóvel. Fechado? E aí, quando a gente fala de propriedade, você tem que entender sobre os atributos da propriedade. Já vai anotando aí, ó. Atributos da propriedade. Os atributos da propriedade hoje, certo? É usar, gozar, dispor e reaver. Então, os atributos da propriedade hoje é usar, dispor, gozar e reaver. Onde é que eu consigo localizar isso aqui? É dentro da Constituição? Não. Esses atributos hoje eles estão presentes em um código, que é o CCB.
no artigo 1228. 228. O que é o CCB? É o Código Civil Brasileiro. E lá no artigo do Código Civil, Direito Civil, eu vou ter os atributos da propriedade. Beleza? E aí outro ponto importante. Dentro do nosso ordenamento jurídico hoje, a propriedade ela precisa, galera, ter a sua função social. Então, toda propriedade no Brasil precisa existir ou precisa ter uma função social. E é isso que eu quero que vocês entendam. A propriedade vai ter a sua função social. Beleza. E qual é a função social hoje da propriedade? Vou colocar aqui para vocês. Função social. Isso é cobrado? Sim, é cobrado. Os concursos e as provas, elas trazem esse tema e você precisa entender ali se está certo, se está errado, se aquele termo que a banca colocou é de fato uma função social da propriedade, para que você marque aquela alternativa como certa ou como errada. Beleza? Então, a função social, primeiro ponto que a gente tem que entender, é o bem-estar. Então, essa propriedade ela tem que garantir ali um bem-estar. Outro ponto, a função social da propriedade é limite. Então, limite à propriedade. Oxi, não tem. Tem sim. É só você olhar. Sua casa ela é construída em um espaço, certo? Sua fazenda, seu sítio, o sítio da sua família é um espaço. E esse espaço ele tem uma delimitação. Tudo bem? Então, sua calçada, sua propriedade vai até calçada. Dali em diante não é mais sua propriedade. Já passa a ser do município, já passa a ser do estado. Se for uma zona rural, da mesma forma. Então, existirá um limite a essa propriedade. Outro ponto, precisa se respeitar o princípio da ordem, anotando aí, tá? Ordem econômica, tá? Você já vai ver, ó. Se a banca colocar que precisa respeitar o princípio da ordem econômica, você tá certo. Então, não precisa seguir as regras do princípio da ordem econômica. Tá errado. E outro ponto, vai precisar seguir essas duas políticas aqui, ó. As políticas urbanas e vai precisar seguir as políticas agrícolas ou fundiárias. Ou fundiária. Matheus, a banca pode me perguntar qual seriam essas políticas? Não. Mas ela pode perguntar a respeito da função social da propriedade. Ela não pode pedir para que você diga quais são as políticas urbanas e quais são as políticas agrárias, porque não está no seu edital. Só você ler lá o seu edital na parte constitucional. Fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, mas não está pedindo para você ir lá nos artigos que vai falar sobre isso aqui, que é o artigo 182, parágrafo 2º, e o artigo 186 da CF, vai falar sobre essas duas políticas. Matheus, eu quero ler. Cara, pode, mas eu acho desnecessário. Certo? Então, quando eu estava estudando para o meu concurso, era muito objetivo. Se eu tenho um tema, preciso estudar para esse tema, então eu vou focar nele. Não tem para que eu ficar querendo saber a mais, porque aí às vezes esse a mais que eu aprendi ali vai me atrapalhar na hora de realizar outra questão. Então foca no que está dentro do seu edital, estuda, certo? Anota isso aqui, vai fazer questões e você vai ver que vai fazer sentido. E aí quando fizer sentido, você vai conseguir de fato ser aprovado. Tudo bem? Então a vitória, a aprovação, ela é só para os vencedores. E vencedor é vencedor. Você tem que se entregar, tem que se esforçar. Certo? Se você percebe que o seu estudo está confortável, está errado. A sua vitória ela vai estar no seu desconforto. Porque se você estiver confortável realizando alguma coisa, pode ter certeza que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Tudo bem? E aí, continuando aqui. Desapropriação, tá? Quando a gente fala de propriedade, entendendo essas características que eu passei aqui para vocês, a gente vai precisar compreender um ponto muito importante, que é a desapropriação. Quando eu falo de direito à propriedade, o que mais cai é isso aqui que a gente vai começar a falar agora, que é essa parte de desapropriação. E a gente vai ter 3 tipos de desapropriação e eu vou destrinchar aqui esses tipos, essas modalidades para você
para que você não tenha problema com nenhuma questão, tudo bem? Então já deixa aí o seu like, compartilha com aquele seu amigo, com a sua amiga que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Ceará e não esquece, aqui na nossa descrição eu coloquei um link onde a gente está com um combo de simulados, são 5 simulados, questões comentadas também que a gente colocou lá disponível para vocês e também temos algumas aulas que ficam disponíveis para você poder ter acesso e tá por apenas R$ 9,90. Então clica aí, faz a aquisição do teu simulado, que nesse momento, nessa reta final do concurso, você tem que fazer simulado, tem que se preparar para que você possa garantir a sua aprovação. Você não pode perder o seu concurso para outra pessoa nesse momento tão especial. Beleza? Então, aproveita essa oportunidade, vai lá, adquire e não esquece de dar o like aí no nosso vídeo. E continuando aqui, a gente vai falar a respeito da desapropriação. Hoje, quando a gente fala em desapropriação, o nosso ordenamento jurídico entende que a desapropriação é uma aquisição originária, tá? Matheus, o que é uma aquisição originária? A partir daí, aquele bem que seria ali, aquela propriedade rural ou urbana, passa a ser da administração pública, ou do município, do estado, ele vai poder fazer o que ele bem entender com aquela propriedade, tudo bem? Porque ele está adquirindo. Hoje a gente tem 3 tipos de desapropriação. Preste atenção nisso daqui, que é o que mais cai em prova, é o que é cobrado de fato e você precisa entender. A primeira desapropriação hoje é a por interesse público ou social. Interesse público ou interesse social. Guarda esse nome aí que você vai lembrar que a sua banca vai cobrar isso daqui e você vai lembrar de mim, tá? E aí, quando a gente fala nessa interesse público ou social, existem 3 situações aqui, ó. É por utilidade pública, por necessidade pública e por interesse público. E aí, quando a gente chega aqui, você precisa entender que existirá alguns pontos de observação. Primeiro, vai haver uma indenização. Então, aquela propriedade ali, aquele proprietário, na verdade, ele será indenizado. E essa indenização, galera, ela será justa e prévia. Vou colocar na ordem correta, né? Deixa eu só apagar aqui. Vai ser prévia e justa, tá? Tem que ser na ordem correta para não gerar confusão aí na sua mente. Então, vai ser prévia e justa. Beleza? E aí, continuando aqui. Um exemplo seria um viaduto. Vai ser construído um viaduto, certo? Vai passar aí próximo à sua rua. Vai ser desapropriado algumas casas aí do quarteirão próximo ou até mesmo a rua toda. A administração acaba adquirindo essas propriedades e ali pode ter comércio, pode ser casas residenciais e tudo por conta dessa necessidade, dessa utilidade pública e desse interesse público. Tudo bem? Então aqui o que a gente vai falar é supremacia do interesse público. O interesse do coletivo vai ser maior do que o interesse individual. Tudo bem? Vou falar para vocês, estou só olhando aqui o microfone para que não esteja desligado eu gravando aqui a aula. E essa porra está desligada. E aí, quem é que pode realizar essa desapropriação, galera? Todos os entes hoje da administração podem, tá? Então, todos os entes podem realizar. Todos os entes. Quando a gente fala em entes, você já estudou comigo, né? Ou já estudou em algum lugar. Quem são os entes? União, Estado, Distrito Federal e município. Tudo bem? Esses são os entes da administração pública. Só você estudar ali a administração pública, certo? A organização da administração pública que você vai se ligar nisso daqui. E aí, continuando. Além dessa, vamos ter uma segunda modalidade de desapropriação. Essa segunda modalidade é o que a gente chama de desapropriação sanção.
como é que essa desapropriação funciona? Ela vai ter o quê? Uma prévia e uma justa indenização também. Porém, essa indenização, galera, ela será paga ao invés aqui em dinheiro. Aqui vai ser em títulos de dívidas públicas. Então, aqui, dentro da sanção, essa indenização vai ser a títulos de dívidas públicas. Então, a administração vai pagar com as suas dívidas ali, basicamente. E aí, esses títulos de dívida pública ou títulos de dívida agrária. Beleza? Então, guarde isso daqui. Pode ser pago por meio de títulos de dívida pública ou títulos de dívida agrária. Diferente daqui que a indenização é prévia e justa e vai ser o money. Aí, continuando aqui. Dentro da sanção, eu vou ter duas modalidades, que é a urbanística e a rural. Então, a urbanística, eu já entendo que ela vai acontecer no meio ou no local urbano. Fechado? Então, como vai acontecer? Deixa eu só ajeitar aqui o microfone, rapidinho. Como ela vai acontecer em um local urbano, quem vai realizar? O município. E vai ter quanto tempo para que esses títulos de dívida pública sejam pagos? Tem até 10 anos. Coloca aí, tá? Então, feio, 10 anos. 10 anos. Beleza? Então tá fazendo sentido? Mais uma vez, deixa aí o seu gostei, certo? Depois que você fazer as questões, você vai lembrar de fato de mim e vai dizer, pô, tá fazendo sentido demais aquela aula que o Matheus montou lá para mim. Outro ponto, temos a rural. Coloque aí, rural. Quando a gente fala na desapropriação sanção no modelo rural, ela vai ser por casos de interesse social. Interesse social. Então, cara, falou em interesse social. No meio rural, eu estou falando de quê? Reforma agrária. Já puxa uma setinha aí e coloca reforma agrária. A galera querendo pegar terra. Agrária, tudo bem? E até quanto tempo será pago esses títulos de dívidas aqui? Tem até 10 anos? Não, tem até 20 anos. Então já é um diferencial que a banca pode querer cobrar de vocês. Tudo bem? Aqui eu vi que quem realiza, Matheus, é o município. E na rural, quem é que vai fazer? Quem é que desapropria no modelo sanção rural? Hoje é a União. Somente. Beleza? Então, desapropriação por interesse público ou social. Você vai lembrar do viaduto que está sendo criado, então é uma utilidade pública. E a desapropriação sanção, teremos dois modelos, urbanística e a rural. O pagamento dessa indenização será a títulos de dívida pública, se for urbanística, então títulos de dívidas públicas, e se for a rural, títulos de dívida agrária. Coloquei um P de novo. Agrária. Aqui eu tenho 10 anos para pagar, aqui eu tenho 20 anos para pagar. Então essas são as diferenças que a banca pode brincar ali com você na hora de colocar isso aqui dentro de uma questão. Show? Continuar aqui. Então o quadro já está ficando bonito. São informações aqui que estão começando a se casar e que você vai perceber que quando você for fazer questão, essa parada vai fazer total sentido. Agora, outro tema que eu separei aqui é a terceira modalidade de desapropriação. Então, primeira, segunda, a terceira agora é a desapropriação que nós chamamos de confiscatória. A confiscatória nada mais é, galera, ela pode acontecer tanto no meio rural quanto no meio urbano. Tudo bem? E ela vai acontecer em casos que naquela propriedade esteja acontecendo trabalho escravo. Olha que grave. Trabalho escravo ou cultura
ilegal. Ilegal. O que seria essa cultura ilegal? Produção de droga, que a gente chama de tóxicos. Tóxicos. Então está sendo produzido ali tóxicos. Cultura ilegal. Então a confiscatória pode ser rural, urbano. Vai acontecer nessas duas situações. Naquela propriedade está acontecendo, por exemplo, trabalho escravo ou culturas ilegais, que seriam os tóxicos. Beleza? E aí, para não perder, continuando aqui, a gente fala desse outro tema que, cara, cai muito em prova. E, Matheus, mas você sempre fala que tudo cai em prova. É porque eu faço as questões e separo o que de fato cai em prova. Porque às vezes, quando eu estava estudando para o concurso, doido para ser aprovado, cara, eu vi uma aula de 30 minutos. Tudo que o professor falava, nada caía em questão. Porra, então eu preciso de uma parada objetiva. E aqui não, eu entrego para você uma aula rápida, mas quando você vai fazer questões, começa a fazer sentido e você vê que, é isso aqui. É assim que a banca vai cobrar. Tudo bem? Mas isso aqui não impede que você faça o texto, a leitura do texto de lei. Tem que ler, tem que revisar. Aí, o que é que a gente vai falar aqui ainda dentro desse contexto de propriedade? É a requisição administrativa. A requisição administrativa, galera, ela pode ser tanto no âmbito civil ou militar. Eu vou te dar um exemplo disso aqui. No âmbito civil ou militar. Você, como policial militar, talvez participe de alguma requisição. Uma requisição administrativa. Você faz parte da P2, da área de investigação, certo? Você pode talvez solicitar uma requisição administrativa. Quem já estudou isso aqui já sabe do que eu estou falando. Mas quem nunca estudou, preste atenção que você vai conseguir lembrar caso você faça parte ali de um P2. Então, quando a gente fala em requisição administrativa, nada mais é do que uma ocupação ou uso temporário daquela propriedade. Então, ocupação, ou então o uso temporário da propriedade. Então, eu tenho uma ocupação ou uso temporário dela. Por que eu estou ocupando ou estou usando essa propriedade temporariamente? Certo? Então, é o uso temporário, aqui eu coloco de bens ou serviços públicos, também pode se encaixar aqui. E o objetivo é em casos de iminente perigo público. Então, os casos de iminente perigo público. E aí eu vou te falar aqui um ponto de atenção. E é isso aqui é o que a banca mata. Indenização. Tô colocando bem grande aqui. Quero ver você errar isso aqui em prova. Se minha... Eu não estudei isso. Indenização só se houver, dano. Explicarei isso aqui em um exemplo. Polícia Militar, Polícia Civil. Vou colocar isso aqui mais comum na Polícia Civil. Precisando fazer uma determinada investigação de uma quadrilha que é responsável por roubo de cargas. E aí, essa quadrilha, ela coloca o que ela rouba ali, as cargas, as carretas e tudo, o material em um galpão em frente à casa de um indivíduo. E aí, o que é que a polícia faz? Ocupação ou uso temporário dessa casa com o objetivo unicamente de investigar, de colher informações, de colher dados, para que aqueles indivíduos possam ser presos. Então, insumos de autoria e de materialidade para colocar aqueles vagabundos na cadeia. Então, isso é uma requisição administrativa. Lembra de algum filme aí que o cara ocupa a casa de uma pessoa, passa 1, 2 dias ali, só de campana, acompanhando tudo que está acontecendo. E aí, o que é que você precisa entender aqui? Indenização. Essa atuação ali, daquela autoridade policial, só vai gerar indenização para o proprietário da propriedade se houver dano. Por exemplo, quebrou ali a geladeira do cara, quebrou o banheiro, quebrou alguma coisa, os caras bagunçaram tudo. Aí sim, haverá dano. Caso não, é permitida essa requisição com o objetivo de sanar ali um iminente perigo público. Tudo bem? Então, aula sobre direito de propriedade. Espero que você tenha gostado. Falei aqui os pontos que mais são cobrados em prova, mas continua lendo, continua se preparando. Sua aprovação ela vai chegar. E como eu falei, você é um vencedor. Só vence quem suporta a dor. Então, vá lá, meu irmão. Se dedique, foque
no seu objetivo, sua vitória ela vai chegar e daqui a pouco você vai estar fardado, vai estar com o seu enxoval pronto, vai estar preparado para o curso de formação. Continua treinando também, que o seu objetivo está pertinho, mas só depende de você, tudo bem? Então quem gostou também temos aqui nosso material de simulado e tudo, acessa lá, está num valor promocional, você vai gostar. E qualquer dúvida nos procuras aí nas redes sociais, que é @concurseiro-fica-a-dica, e estaremos lá à disposição. Tudo bem, galera? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês, tá? Tchau, tchau.